Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, Ele te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o teu Pai que vê o que está escondido, Ele te dará a recompensa. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala sobre recompensa, sobre um Deus que paga, um Deus que honra, um Deus que vê as coisas, né? E Jesus fala de três coisas, de três atitudes nas quais nós somos vistos por Deus. Quem gostaria aqui de ser visto por Deus, enxergado por Deus? Muito bem. Então tem três coisas que, se a gente fizer, não duvidemos: Deus viu e Deus está vendo. Deus coloca os olhos. Três coisas que são então como que três lugares. E aí então Jesus falou da esmola, a caridade em forma de dinheiro. Jesus falou da oração e Jesus também falou do jejum. E para essas três coisas tem recompensa. Por quê? Porque essas três coisas, Jesus começou no Evangelho, o início do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 6, que ainda é sermão da montanha e que ainda foi feito no alto do monte e que ainda é consequência das bem-aventuranças, né? Jesus disse então, para aqueles que querem ser bem-aventurados: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, das pessoas, só para serem vistos por eles. Caso contrário, vocês não receberão a recompensa do Pai que está no céu. Então, no caminho das bem-aventuranças, a gente tem que tomar cuidado com a vanglória, com o orgulho, né? Com a exibição, com o exibicionismo das coisas. Mas no caminho das bem-aventuranças é preciso fazer três coisas também, né, que Jesus chama de atos de justiça. Quando vocês forem fazer a vossa justiça, são três coisas que compõem a palavra justiça: a esmola, a oração e o jejum. Portanto, não praticar essas coisas nos torna uma pessoa injusta. Quem não faz isso que Jesus disse, ele é um injusto. Quem não dá esmola está roubando o pobre. Quem não reza está roubando a Deus. Quem não faz jejum está roubando a si mesmo. São três atos de justiça que nos ajustam e que nos justificam, né? Porque são três âmbitos por onde o ser humano sai e se relaciona com a existência, né? Sai de si e se relaciona com a existência: o próximo, Deus e consigo mesmo. Então Jesus diz que são três coisas muito boas, mas que correm o risco de serem desvirtuadas. E aqui, meus irmãos, tem algo para a gente pensar. É possível fazer o bem
e ao fazer o bem se tornar uma pessoa pior. E aí então Jesus vai falar muito dos hipócritas, né? Quando você for dar esmola, não fica tocando a trombeta diante de você, não fica você mesmo se vangloriando, como fazem os hipócritas. Veja, Jesus diz que dar esmola é um ato de justiça agradável a Deus, e Ele está dizendo que tem gente que faz isso porque é hipócrita e para ficar ainda mais hipócrita. Quando você for rezar, não seja como o hipócrita. Rezar é algo bom em si mesmo, não tem como ser ruim o ato da oração. Rezar, oração é coisa boa. E Jesus está dizendo, tem gente que está ficando pior e mais distante de Deus a cada oração que faz. Quando vocês forem jejuar, jejuar é ato de justiça, jejuar é algo bom. Não façam como os hipócritas. Tem gente que está ficando a cada jejum mais longe de Deus. Então, meus amados, existem coisas que são boas em si mesmas. Rezar, jejuar e dar esmola. Mas é possível que eu fique pior a cada vez que eu faço coisas boas, se o coração e a motivação estiverem, errados. E aqui então tem uma pergunta para a gente se fazer hoje e sempre: quem eu estou me tornando com o bem que eu faço? Porque pode parecer muito óbvio que, bom, eu estou me tornando uma pessoa melhor com o bem que faço. Será? Jesus viu pessoas que ficaram piores por fazerem coisas boas, ao fazerem coisas boas. E você já percebeu na vida dos outros, e às vezes percebeu até na sua, que tem gente que está ficando pior no bem que faz. Vai ficando cada vez mais azeda, autoritária, arrogante, presunçosa, vaidosa, orgulhosa, julgadora, Vai ficando cada vez mais isolado dos outros. Existem pessoas que, ao fazerem essas coisas boas, esses atos que a religião nos pede, vão ficando pessoas amargas, vão ficando pessoas cansadas, vão ficando pessoas pessimistas. Gente, quantas pessoas vivem as práticas da religião, mas se você ficar 5 minutos do lado dele, você vai sentindo o azedume da pessoa. Você vai sentindo o pessimismo dele com a vida, com a existência. Por quê? Porque é possível fazer coisas certas tendo um coração muito errado. É possível fazer coisas certas não por causa do Pai que está nos céus. Portanto, não porque eu me comporto, me sinto como um filho de Deus, mas porque me sinto um escravo, me sinto obrigado a essas coisas. Tenho medo do inferno. Sim, o inferno existe, mas Deus não quer que ninguém vá para o céu por medo do inferno. Deus quer que a gente vá para o céu pela alegria do céu, Então, eu posso estar fazendo coisas boas. Por quê? Porque tenho medo de Deus, porque Deus me escraviza, porque eu tenho um apego ao mundo, então deixa eu ser bonzinho com Deus, para Deus manter a minha vida redondinha, bonitinha. Como pode a gente fazer o que é certo e ficar cansado? São João da Cruz escreveu, e dizia: o amor não cansa nem se cansa, e nem descansa, Não cansa, não se cansa e não descansa. Existe o cansaço físico, Existe o cansaço do corpo, da estrutura biológica mesmo da gente, às vezes até da nossa cabeça. É por isso que Deus, desde sempre, quando tirou o povo do Egito, a primeira coisa que fez foi dar o preceito do descanso uma vez por semana. A gente precisa ter um dia para não ter assunto sério, para não fazer nada de desgastante, nem pensar e nem se esforçar. A gente precisa ter um dia para ficar quieto, E isso é da agrado de Deus, o descanso, Mas veja, meus amados, como é que a gente explica isso? As pessoas vão fazendo coisas boas, repetindo coisas boas da religião, porque todas as coisas que a religião pede não são boas, mas elas vão ficando cansadas, deprimidas, desiludidas, e por dentro dizendo até blasfêmias contra o céu. Então é porque está fazendo o certo com o coração errado, Que é a questão então que Jesus fala aqui dos hipócritas. Hipocrisia significa uma máscara que mascara o coração não resolvido, que mascara o coração não curado, que mascara o coração mal intencionado. Então eu não estou fazendo a esmola
por amor a Deus e ao pobre, a oração por amor a Deus e à minha própria alma, o jejum por amor a Deus e ao meu próprio autodomínio e santificação. Eu estou fazendo essas coisas para mascarar que eu sou, não sei, ambicioso, para mascarar que esse é o caminho, que eu apostei as fichas para ficar rico. Tem gente que aposta na maracutaia, e eu vou apostar no quê? Enfim. Então pode ser que o nosso coração seja muito mal resolvido, muito sujo, muito pagão, mesmo fazendo coisas boas. Não sejais como os hipócritas, né? Hoje a igreja celebra a memória de São Luís Gonzaga, um santo do século XVI. Ele é patrão da juventude, morreu aos 19, 20 e poucos aninhos, uma coisa assim. São Luís Gonzaga viveu um tempo da história que se chama Renascimento, lá no meio da Idade Média, o tal do Renascimento, que foi, na verdade, um grande libera geral, né? O tempo do Renascimento foi o tempo onde o pecado deixou de ser feiura e se começou a se pintar, cantar, poetizar e viver o pecado e a corte e os pecados da imoralidade e do liberar, né, as coisas imorais. Isso tudo foi vivido com pompa. E a história chama isso de renascimento, né? Só foi o renascimento da sem-vergonhice, enfim. Mas um tempo de rica cultura também e arte, mas o tal do renascimento foi um tempo assim de uma idolatria ao prazer, né? E São Luís Gonzaga foi de família nobre, muito rica, muito bem estudado, muito bem colocado, e de um pai que tinha para ele sonhos e projetos para a vida financeira dele, para o casamento dele, enfim, ia colocar o menino para ser ele também um pequeno lorde, um pequeno reizinho, né? Mas a família ao mesmo tempo era cristã, católica, ele sempre foi educado com muita piedade. E São Luís Gonzaga, desde cedo, sentiu uma inclinação muito grande à vida religiosa e à caridade. E com muito custo, e contra a vontade do pai, e tendo que enfrentar e se indispor muito com o seu pai, ele aos 17 anos entra para a vida religiosa, para o seminário dos jesuítas. E vai então a Roma para estudar e para ser padre. Vem então uma peste, né, alguma epidemia ou pandemia de alguma coisa, daquela que acontecia muito na época, e ele na assistência aos pobres, né, na assistência aos doentes, um dia carregando um defunto nas costas para levá-lo para enterrar, um pobre que morreu de forma indigente, ele acabou sendo contaminado por aquela peste, por aquela doença, e foi pouquinho tempo. Ele então morreu seminarista, não chegou a ser padre, né? E foi um santo que se tornou muito popular, né? Um santo de aclamação popular. E nós rezamos algo interessante no Oremos da missa de hoje, ó Deus, né, que deste São Luís Gonzaga. Se não podemos imitá-lo na pureza, porque foi um homem, um rapaz, né, um jovem, de virtude da castidade comprovada, porque nesse âmbito ele foi sempre muito rodeado da promiscuidade, da mundanidade, das festas e da corte e dos palácios, né? Se não podemos imitá-lo na pureza, que ao menos o sigamos na penitência. Portanto, corrobora aqui com aquilo que Jesus falou do jejum, a penitência que faz parte da nossa vida. Mas quando a gente pensa São Luís Gonzaga e todo e qualquer outro santo, hoje é uma quarta-feira e toda quarta-feira a gente volta o olhar e daqui a pouco a gente vai rezar a São José. Nós estamos vendo uma vida que viveu esses atos de justiça com a motivação correta e que foi recompensada pelo Pai que está no céu. E nós encontramos nos santos e santas de Deus aquilo que nós ouvimos na primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, que nós estamos lendo essa semana, num assunto que começou ontem e que vai terminar hoje, esse assunto do dinheiro. Então nós ouvimos ontem, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, hoje é o capítulo 9, versículos de 6 a 11. A gente ouviu ontem os versículos de 1 a 5, onde Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: vocês estão sabendo que eu e o Timóteo estamos fazendo uma coleta em dinheiro para ajudar os irmãos, a comunidade, a igreja, a paróquia lá de Jerusalém, né? E eu gostaria de contar para vocês que os irmãos, o pessoal da igreja, da paróquia lá da Macedônia, apesar da sua pobreza
e insistiram muito conosco e com muita alegria quiseram participar desse momento lá de Jerusalém, enviando uma oferta. E que nós, quando vimos o Pix que eles fizeram, que a gente abriu o comprovante, a gente quase caiu das pernas, porque sendo eles pobres, fizeram assim um valor, um negócio muito bonito. Então estou escrevendo a vocês, para vocês que já são ricos em tudo, não foi isso que Paulo disse aos Coríntios? Fé, profecia, ciência, eloquência, dons, para que vocês também sejam ricos na caridade. E quem sabe, sabendo o que a Macedônia está fazendo, vocês quebrem esse paradigma de que se cada um fizer um pouquinho, tudo vai dar certo, porque a Macedônia, que é pobre, está fazendo um muitinho e se alegrando por isso. Quem sabe vocês se animem. Aí chega então o ponto da leitura de hoje, que vai nos ajudar a entender sobretudo a esmola. São Paulo disse, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6: Irmãos, quem semeia pouco, quem joga pouca semente, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, quem joga muita semente, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido no seu coração, sem pesar nem constrangimento, porque Deus ama quem oferta, quem dá com alegria. E Deus é poderoso para retribuir e fazer vocês terem ainda mais sementes, vos enriquecer em tudo, para que vocês tenham o suficiente e de sobra para toda boa obra. Bom, quem semeia pouco, colhe pouco. Vamos aplicar isso de modo geral. Eu posso semear pouco nesse campo chamado oração e jejum, e eu vou colher do pouco que semeei. Tudo que você semeia não fica sem colheita. Como eu posso semear muito? Eu posso semear com largueza nesse campo chamado jejum, chamado oração. Posso semear pouco nessa atitude, nesse ato chamado esmola. Como posso semear muito nessa atitude, nesse gesto chamado esmola. E tudo que eu plantar, vou colher, porque Deus é justo e não se deixa vencer em generosidade. Mas posso colher muito, se eu semear muito. E aí, no contexto da leitura, que nos permite entender o semear pouco ou semear muito, para qualquer área da minha vida, até para o estudo, posso ler pouco como posso ler muito. Posso prestar pouca atenção na aula, como posso prestar muita atenção na aula. Enfim, nesse texto que nos permite aplicar isso a tudo, o conceito do semente e colheita, o contexto primeiro da leitura, o assunto primeiro da leitura é, de fato, dinheiro. É disso que Paulo está falando. Ele está falando de uma coleta que vai ser feita. Então, pensando na esmola, né? Pensando no gesto do desprendimento do dinheiro, alguns são chamados a viver o voto e o gesto da pobreza radical, no caso, a vida religiosa. Outros tantos podem ter dinheiro, precisam ter salário, precisam ter alguma coisa na poupança. Então vamos aplicar princípios da palavra de Deus no nosso relacionamento com o dinheiro, né? Então Paulo está dizendo aqui o quê? Que o dinheiro que a gente tem no bolso, na carteira, no banco, que a gente deveria olhar para ele como semente, para frutificar. E aí Paulo então vai dizer, quem semear pouco, vai colher isso aí, não vai ser defraudado não, porque Deus é justo, não se deixa vencer em generosidade, mas quem semeia pouco, vai colher pouco. Mas quem semear muito, vai colher com largueza. E aí Paulo diz então cada um decida no coração o que quer ofertar. Decida no seu coração como é que é o seu dízimo. Decida no seu coração. Muitas pessoas ainda nem decidiram no coração que de fato elas são dizimistas e ofertantes da paróquia em que participam. Como é que eu sei isso? Porque eu fico investigando a sua vida no cadastro, eu não sei se você é ou se você não é. De fato eu não sei. Mas como é que a gente sabe isso? A gente sabe quando às vezes o mês, a vida desorganiza um pouco. Qual é a primeira coisa que, se apertar, acochar e apurar, vai ficar sem ser feita? O dízimo.
Então isso significa que você ainda nem decidiu dentro de você esse fato. Porque dentro de você está decidido, por força maior é óbvio, mas está decidido dentro de você que você paga água, luz, não está decidido isso? A vida pode chacoalhar como for, isso está decidido para você. O que mais está decidido na sua vida? Está decidido que se o mês foi fácil, se o mês foi difícil, o Wi-Fi e Netflix é sagrado isso aí. Está decidido. O que mais está decidido? Meus irmãos, muitos de nós ainda nem nos decidimos, e tudo que não está decidido só é feito se sobrar. E se só faz porque sobra, é porque não é uma decisão. Você está nessa missa hoje, 6 da manhã, e está frio. Porque isso, acredito eu, na vida da maioria, não de todos aqui, já foi decidido. Tem missa amanhã 6 da manhã? Eu vou. Já está decidido. E não está feita a pergunta, mas vai estar frio? Mas vai estar calor? Porque foi decidido. Então Paulo está dizendo assim, decidam dentro de vocês o que vocês querem fazer pontualmente lá por Jerusalém, né? Mas veja, é preciso decidir. E é uma decisão entre você e Deus. E aí Paulo diz, mas sem pesar nem constrangimento, porque Deus ama quem oferta com alegria. Se for para você fazer o que você faz, para ficar emburrado, para ficar azedo, então não faça. Se for para você fazer o que faz, querendo saber quanto é que o outro fez, e querendo saber quanto é que o outro fez, porque vai que eu estou dando muito, eu podia ter dado menos, né? Percebe? A gente é muito assim, a gente quer saber o que o outro está fazendo, para ver se a gente pode fazer menos. A gente é assim, a gente quer saber o que o outro reza, o que o outro come, quanto o outro pagou, que é para ver se a gente não consegue fazer a mesma coisa de um jeito mais leve e barato. Deus está falando, Paulo está dizendo, entre você e Deus, e o que você for fazer, faça com alegria. Agora, tente ponderar. Quando Paulo diz assim, Deus ama quem dá com alegria, significa então que até X eu vou alegre, do X para cima eu vou xingando. Então também existe um convite, não dá para alargar não o que te alegra. Qual que é o teu conceito de justiça e de gratidão em relação a Deus? Se for um pouco mais do que isso, você já acha que é exagero, que é injusto, você já vai gemer, chorar e praguejar? Então esse quem dá com alegria, as pessoas entendem esse versículo como, dá qualquer coisa lá, desde que seja com alegria. Poxa, mas que alegria mesquinha sua, hein? Que alegria sovina sua, hein? Que alegria mais mãozinha de vaca tua, hein? Quer dizer que até 10 por mês você vai sorrindo, se precisar dar 15 contos, você já acha um absurdo. Então a alegria também revela a mesquinharia. Passa a mão no queixo assim comigo e fala, eita bichinho, nunca tinha pensado isso não. Nunca tinha pensado isso não. Ai, ai, ai. E aí Paulo então vai dizer algo. Deus, versículo 8, Ele é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças. Deus nos cumula de toda sorte de graça. Toda sorte de graça não é só dinheiro. Toda sorte de graças. Você ter um filho piedoso, obediente a Deus, você ter saúde, você ter harmonia no casamento, você ser liberto e livre de tantos males, perigos e coisas ruins da vida. Você ler a Bíblia e começar a entender, tinha gente que até hoje lê nunca entende nada, toda sorte de graças e bênçãos. E aí Paulo está dizendo, para que em tudo vocês tenham, versículo 8 nós estamos, vocês tenham sempre, o necessário e ainda tenhais de sobra para toda boa obra. Opa, quando sobra, é para o quê? Para toda boa obra. Irmãos e irmãs, no fundo, o dinheiro é uma bênção quando ele sai de mim. Porque quando ele está comigo, ele é um teste a respeito do meu caráter, da minha devoção a Deus e da minha caridade para com o próximo. O dinheiro que a gente tem e que está parado em nós, ele é um teste. Porque a palavra de Deus está dizendo, Deus vai dar o suficiente para você e vai dar de sobra para as boas obras. Para as boas obras. As boas obras, a gente não as escolhe. As boas obras, elas se apresentam a nós. Percebe isso? As boas obras, elas se apresentam. Elas acontecem na nossa frente. A gente não escolhe o pobre que a gente vai ajudar. Ele vem na gente.
A gente não escolhe às vezes a instituição, a entidade que a gente vai ajudar, a gente fica sabendo o quê? Não é assim? A gente tem notícia que está tendo isso, está tendo aquilo, uma campanha disso, uma campanha daquilo, se apresenta, e Paulo está dizendo, para toda boa obra. Só que nós somos muito assim, eu já fiz uma boa obra essa semana. Semana passada mesmo, eu já fiz uma boa obra. Paulo está dizendo, para toda boa obra. Quantas boas obras se apresentaram diante de nós, e a gente diz assim, não, mas eu já fiz esse mês. Mas eu já fiz. Meu irmão, minha irmã, participe de toda boa obra que você tiver notícia. Faça um propósito com você, sempre que a Lia postar alguma coisa sobre roupa, botijão de gás, ela e a Duda, né? Roupa, botijão de gás, remédio, pacote de fralda, geriátrica, tudo. Participe de tudo. De tudo. E não ache, devia ter ajudado menos o outro então, né? Porque agora não sobrou para esse. Participe de tudo, de algum modo, com alegria. Participe de tudo. Não deixa nem a Lia, nem a Duda passar pelo seu WhatsApp sem levar nada de você. Alguma coisa tem que levar. Toda boa obra. Paulo está dizendo, de sobra para toda boa obra. E aí ele continua o versículo 9, como está escrito, distribuiu generosamente, é uma citação do Antigo Testamento, né? Distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E aí Paulo vai ensinar uma coisa, versículo 10, aquele que dá, está falando de Deus, aquele que dá a semente ao semeador, e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Portanto, de novo, Paulo está dizendo que o dinheiro que a gente tem é uma semente que Deus quer multiplicar essa semente. Deus quer multiplicar a semente. Deus quer dar o pão, e ele diz, e Deus quer aumentar os frutos da vossa justiça. O que o Evangelho diz que é justiça? Esmola, oração e jejum, são obras de justiça. Paulo está dizendo, Deus quer que esses atos na sua vida tenham mais fruto, mais poder, mais unção e mais fruto dessa oração. Deus gostaria que você colhesse mais da oração que faz, mais do jejum que faz, mais da Bíblia que você lê, mais da educação que você dá ao seu filho. E aí tem um princípio espiritual aqui que é o quê? O dinheiro é uma semente, e muitos de nós estamos colhendo pouco em vários âmbitos da vida. Por quê? Porque a gente não joga a semente chamada dinheiro no campo chamado pobre e no campo chamado evangelização, porque o contexto da leitura é qual? Está acontecendo uma necessidade lá na comunidade de Jerusalém. Aquela comunidade necessitada de Jerusalém é um campo e vocês têm semente no bolso. Joguem essa semente lá em Jerusalém e Deus vai saber retribuir vocês em várias áreas da vida de vocês. E Deus vai fazer aí em Corinto ter mais fruto em vários âmbitos da vida, em vários âmbitos da comunidade. Corinto vai colher mais do bem que faz, porque jogou uma semente lá em Jerusalém. Só que às vezes, e muitas vezes, a gente tem dificuldade, ou quem sabe a gente nunca nem pensou que as pessoas mais pobres nas suas necessidades, a igreja nas suas necessidades, é um campo a ser semeado. A gente nunca pensou o nosso dinheiro talvez como uma semente que agrada a Deus. Como também às vezes nunca pensou o nosso tempo, o nosso talento, a nossa profissão, como uma semente que agrada a Deus. E a palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, quem dá ao pobre empresta a Deus, e Deus não se deixa vencer em generosidade. Se um padre disser assim para você, bater no seu ombro, botar a mão na sua cabeça, falar assim, ô filho, muito obrigado, Deus te abençoe, essa bênção tem poder sobre a sua vida, essa bênção te faria bem, o que você acha, sim ou não? Responde alto. Sim. Se o teu pai ou a tua mãe, mesmo quem é mais adulto e tem pai e mãe vivo,
bater no teu ombro e falar assim: nossa, muito obrigado, nossa, Deus abençoe, Deus lhe pague, Deus abençoe. Essa palavra saindo da boca do teu pai e da tua mãe tem poder sobre você, te faria bem, sim ou não? Sim. Mas a gente precisa entender que quando o Deus te abençoe, quando o Deus lhe pague, quando o muito obrigado sai da boca de um pobre, o céu está aberto sobre a nossa cabeça. Muitos de nós estamos sendo abençoados pelo padre, pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo esposo, por amigos. Amém, louvado seja Deus. Eu não estou desperdiçando bênção de ninguém não. Quer me abençoar, fica à vontade. Mas quando foi a última vez que você foi abençoado e você recebeu a bênção de um pobre? Quando foi a última vez que um pobre te abençoou? Tem gente que chega a trançar os olhos. Eu não sei se é sono ou se você não está entendendo. Eu vou explicar de novo. Quando tem que fazer almoço hoje, eu continuo aqui. Quando foi que um pobre te abençoou? Quando foi que um pobre, ao deitar à noite, se ele reza, falou: Senhor Deus, abençoa a doutora fulana, abençoa o doutor fulano, abençoa o seu fulano, abençoa o seu fulano, porque só o Senhor para pagar ele. A bênção do padre vale, a bênção do pai vale, a bênção do amigo vale, mas a bênção do pobre é poderosa como nenhuma outra na nossa vida. E talvez na nossa vida, na vida de muitos cristãos, está faltando ele ser abençoado pelo pobre. E aí a gente tem que pensar o nosso dinheiro, a gente tem que pensar as nossas capacidades. Quando foi e quando é que a gente entende que a gente é uma semente? Às vezes você tem uma profissão, não sei qual profissão você tem. Quando foi a última vez que um pobre foi consolado, beneficiado pela sua profissão, caso ela seja uma profissão advinda do diploma, do mestrado e do doutorado, caso ela seja uma profissão que você aprendeu desde menino e que é fruto de um talento, de um dom que você tem, uma aptidão que você tem. Mas veja, meus queridos, Paulo então está dizendo: Deus quer aumentar o fruto, o resultado da nossa oração, do nosso jejum, do nosso vir à igreja, do nosso trabalho, do nosso suor. E tem uma coisa que pode nos ajudar nisso, que é lançar sementes. Assim, versículo 11, disse Paulo: ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade. Liberalidade, ser liberal, ser livre, mão aberta, com o meu dinheiro, com o meu tempo, com o meu feriado, com o meu corpo. Liberalidade para com as pessoas, para com o evangelho. E Deus está dizendo: você vai poder praticar toda espécie de liberalidade, não só na vida financeira, mas a liberalidade que às vezes exige que a gente tenha saúde, que a gente tenha ânimo, que a gente tenha pique, que a gente tenha circunstância, não é? Que, disse Paulo, através de nós quem? Paulo e Timóteo, que é quem está recolhendo a oferta para levar em Jerusalém, para que vocês possam praticar toda espécie de liberalidade, que através de nós, os dois, os apóstolos, resultará em ação de graças a Deus. Por quê? Porque o que vai ser feito lá em Jerusalém e vai resultar no quê? Em ação de graças a Deus. Deus é que vai ser louvado e lembrado lá em Jerusalém. Quando Jerusalém receber isso aqui, que está vindo lá da Macedônia, lá dos Coríntios, o que eles vão dizer? Louvado seja Deus, obrigado Senhor, ai Padre, São José é tão bom. Vai resultar em ação de graças, em louvor a Deus. Portanto, irmãos e irmãs, São Luís Gonzaga, São José, todos os santos e santas de Deus foram homens e mulheres que semearam com largueza, vários deles de um modo muito radical, e foram enriquecidos em tudo, sobretudo a grande riqueza que é a santidade, né? A comunhão com Deus. E aí, para terminar, vamos voltar ali no Evangelho. Jesus disse: Deus dará a recompensa. Que recompensa é essa? São tantas que a gente não sabe às vezes contar, são tantas que às vezes a gente não sabe nomear,
São tantas que, se a gente for fazer a lista, a memória falha, a gente acaba sendo injusto na lista que faz, porque vai faltar alguma coisa. E a recompensa é o próprio Pai do céu. Deus é a própria recompensa em cada gesto daquilo que a gente faz. Quando a gente semeia com a largueza. Ontem eu fui até o Carmelo, em Campo Mourão, Carmelo Nossa Senhora do Carmo, Campo Mourão, visitar as meninas lá, a Thalia, né? Irmã Elizabeth agora, que entrou no ano canônico, né? No noviciado canônico. Então agora, a partir de agora, ela entra num ano de ainda mais silêncio e recolhimento mesmo, né? De tudo, de visita, de carta, enfim, e de maior renúncia de algumas coisas próprias da vida religiosa. E também visitar a Tamires, que muita gente conheceu, foi campista nossa aqui, era próxima a nós também, que agora se chama Irmã Lúcia Bianca, né? Da face eucarística. E aí pude atender as duas, conversar com as duas, e também com uma outra religiosa lá que pediu, uma outra monja que pediu. E ali você vê pessoas que semearam com largueza, com tanta largueza que não tem nada, né? Tem nada, tem a roupa do corpo, né? Mas profundamente ricas. Eu sempre falo, eu sempre penso, e ontem, ouvindo o que eu estava ouvindo através da grade, né, que tem uma salinha onde o padre senta lá para atender, através da grade, eu fiquei com esse sentimento, me veio essa frase na cabeça, assim, né, no coração, que duas coisas acontecem quando você visita um Carmelo. Duas coisas ao mesmo tempo acontecem. Primeiro, você sente uma vergonha horrorosa de você mesmo. É um sentimento de: Senhor, misericórdia de mim e me dê tempo, porque eu não posso morrer hoje. É um quebrantamento verdadeiro, né? Segunda coisa, ao mesmo tempo que acontece isso, é uma profunda alegria de ser católico, porque nada explica aquilo, a não ser que Jesus Cristo está vivo, ressuscitado, a não ser que a igreja é verdadeira. Nada explica, é uma experiência de Deus mesmo, que nos quebranta, nos envergonha, nos esperança e nos alegra, e que nos revela, queridos, a verdadeira riqueza. O Pai do céu dará a recompensa, e a recompensa é o próprio Pai do céu. E aí você vê um ser humano diante de você que tem Deus de um tanto e de um jeito que só quem semeia muito consegue viver e experimentar. Não é conversando, não é lendo livro, é semeando com largueza. Então, as meninas que estão lá, né, semearam com muita largueza, não o dinheiro, não o dízimo, não esmolas, semearam com largueza a própria vida. Mas aí você vê a recompensa, a pessoa está sendo paga pelo próprio Deus. E qual é a moeda que Deus dá a elas? Deus. Deus é a moeda, Deus é a recompensa, já nessa terra, né? Portanto, irmãos e irmãs, semeemos com largueza nesses atos de justiça. Então, a esmola, não como os hipócritas, Deus é que precisa saber, é entre eu e Ele, com alegria, mas quem sabe, com mais largueza, com mais entendimento do quanto nós podemos ser, não é, participantes dessas coisas sem preço. E aí descobri lá que elas estão reformando lá a capela, precisaram trocar todo o taco do piso, estão tendo que rezar numa sala, e eu tenho certeza que a madre não vai pagar os pedreiros com Deus abençoe, né? Elas também têm Pix. E aí toda boa obra. E na hora que você escuta saber que estão reformando a capela do Carmelo, você lembra o que fez no semáforo em Umuarama, você lembra a conta de água que pagou do outro semana que vem, você vai lembrando tudo. Mas a palavra diz: toda boa obra. Acabou de se apresentar diante de você, diante de mim, mais uma boa obra. Bora, Bill. A esmola, Jesus falou da oração, também não como os hipócritas, mas a oração que, para não ser hipocrisia, precisa ser experimentada também sozinho no quarto, com uma porta fechada atrás de nós, né? E aí a gente precisa se questionar: por que a gente só consegue rezar quando está junto com os outros? Por que no fundo a nossa vida de oração só existe se tiver missa, se tiver grupo de oração?
E não se trata de ir à missa ou rezar em casa. Não é ou, é e. Ir à missa e rezar em casa. Fui no grupo de oração, no terço dos homens, terço das mulheres. E também rezo o meu terço sem estar naquele grupo. Não é ou, é e, né? Então a gente tem que se perguntar isso. Jesus está dizendo, quem reza só contar com os outros, nunca rezou de porta fechada? Não consegue mesmo? Deus vai dar a recompensa da oração feita de porta fechada, né? E o jejum, que não é para a gente ficar desfigurado, né? E Jesus falou, lava o rosto, perfuma a cabeça, são os costumes da época. Se fosse hoje, Jesus ia falar, escova os dentes, masca um chicletinho, chupa uma balinha, né? Naquele tempo não tinha essas coisas, porque jejum às vezes dá bafo. Ninguém precisa suspeitar, né, que se está jejuando, e Deus dará recompensa. Irmãos e irmãs, Deus não se deixa vencer em generosidade, deixemos Deus nos recompensar com largueza nessas coisas. Portanto, sejamos mais largos e generosos naquilo que se apresenta diante de nós, a esmola, a oração e o jejum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé, e é o nosso momento de rezarmos a São José, pedirmos a sua intercessão. Nós vamos rezar a ladainha de São José. Estenda suas mãos, coloque seus pedidos, suas preces, suas necessidades. Você que está em casa, que nos acompanha, reze também junto conosco. São José, nessa manhã, nessa quarta-feira, queremos apresentar diante de vós a nossa prece, a nossa súplica, apresentar São José os nossos impossíveis, apresentar São José a nossa vida em todos os âmbitos. E hoje, com a leitura de Paulo, da carta aos Coríntios, apresentar a São José a nossa vida financeira, o nosso relacionamento com o dinheiro. Vós que semeastes tanto na vida de Jesus e Maria, vós, São José, que vos gastaste, vos destes como homem, como trabalhador, vós que em tudo vivestes para a vossa Santíssima Esposa, para o vosso Santíssimo Filho, ensinai-nos, São José, a largueza e a generosidade. São José, eu quero pedir por todos os dizimistas da nossa paróquia, por todos aqueles que todos os meses são fiéis, são tantos, tão generosos. Intercede, São José, em favor das necessidades, dos frutos na vida, daqueles que todos os meses são fiéis com a igreja, através do dízimo, das ofertas, das coletas da missa. A generosidade do mais pobrezinho, a generosidade, São José, do mais remediado, do mais enriquecido. Olhai o que eles precisam e, sobretudo, São José, que eles tenham como recompensa a amizade com Deus. São José, nós queremos pedir também por todos aqueles que de tantos lugares são generosos com a construção do teu santuário e com tudo o que essa paróquia faz na evangelização. Olhai, São José, as necessidades que cada um deles tem, que eles não fiquem sem o fruto da generosidade. São José, nós queremos pedir pela nossa vida de oração, pelo jejum, pela nossa vida de fé como católicos. São José, que nós possamos colher mais frutos e sermos preservados das quedas, do desânimo. São José, nós queremos pedir o dom da perseverança até o fim, no caminho do Senhor. São José, nós queremos pedir que o nosso coração seja alegre naquilo que decide. Quantos de nós, São José, se decide a rezar, a ser bom, mas é uma decisão triste, é uma decisão cheia de reclamações. São José, dai-nos a graça de sermos alegres nas nossas decisões. Dai-nos a graça, São José, de sermos felizes por estarmos com Jesus e andando com Ele. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José, tornai possíveis
as coisas impossíveis. Valei-me, São José. Valei-me, São José. E aqueles que podem se ajoelhar, se ajoelhem. Se você não consegue, fique em pé. E quem está em casa também, nos voltando para a imagem de São José, vamos rezar juntos a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem Maria, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho da paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele o constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Acolhei Jesus, pela intercessão de São José, nossa prece e nossa esperança. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.